A igreja que queremos ser. O que é igreja? Igreja é um prédio? É uma organização? É um lugar? O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja são as pessoas. Pessoas de carne e osso, imperfeitas, limitadas, como eu e você. Estas pessoas são a igreja. Que igreja nós somos? Que igreja nós fomos? Que igreja queremos ser hoje? Que igreja queremos ser amanhã? A igreja existe há 2000 anos. Ela sempre foi do mesmo jeito? Ela sempre aconteceu da mesma forma? Ela sempre se desenvolveu com a mesma essência? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja que ama, que abraça, que perdoa, que adora, que louva, que ora, que ensina, que aprende, segundo a vontade de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é a base da igreja. Jesus é o modelo onde a igreja se inspira, copia, imita e adora. Jesus é a razão de ser da igreja, porque dele, por meio dele e para ele existe a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Foi assim que ele prometeu e é assim que ele tem feito. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Arte, tecnologia a serviço do reino de Deus. A igreja que queremos ser. Porque somos santuário do Deus vivo. Opa, bom dia, que Deus abençoe. Deus levantou o pastor Mesquita, o irmão Pinheiro aqui, 2 sargentos da Polícia Militar do Estado do Maranhão, como canal de Deus para abençoar a tua vida. Nesse exato momento onde você estiver ouvindo esta canção, lembre-se, você tem valor, então levante essa cabeça, não desista do teu sonho não. Olha só o que Deus diz para você aí, ó. Quero que valorize o que você tem.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É verdade. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. É verdade. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Por quê? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ei Deus, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. É para você. Nada de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Deus muda a história. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der um fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der um fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der um fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não
puder, continua sendo Deus. Paz, meus irmãos, mais uma vez juntos neste momento maravilhoso da explanação da palavra do Senhor, e eu desde antemão já me coloco em gratidão por mais essa extensão do convite e dizer que para mim é com muita alegria e prazer, né, estar junto com os irmãos nessa jornada chamada Reino de Deus, de avanço dinâmico que não para, desafio atrás de desafio a cada dia, e nós vamos conseguir alcançar proezas no Senhor, proezas maravilhosas no Senhor. Então eu peço mais uma vez que os irmãos não esqueçam de me incluir nas suas orações, tá? Isso é importante para que a gente possa cada vez mais avançar no Senhor e vencer os desafios que são nos dados diariamente. É um prazer muito grande estarmos juntos, e já dizem que a subida dessa montanha espiritual é algo fascinante, porque quando a gente chega no topo, a gente vê um topo mais acima, e a gente sabe que não tem que parar, tem que conseguir calcar, subir mais uma vez para alcançar aquele topo também, que chegando lá possivelmente, com certeza haverá outros, porque a vida espiritual ela não para, independente da idade, ela é algo extremamente dinâmico e fascinante, porque andar com Jesus não existe coisa mais especial na terra sobre nossos olhos, sobre o nosso alcance, do que caminhar com Ele, andar no Espírito e andar na verdade. Que Deus possa nos abençoar nesse momento de explanação. E eu já quero trazer para os irmãos um momento em que vamos interceder ao Pai, para que tudo isso que vamos explanar aqui seja misturado em nossos corações como a fé genuína, aquela semente poderosa que faz germinar coisas extraordinárias da glória do Senhor. Meu bendito Deus, meu eterno Pai, aonde chegar esta voz, aonde chegar esta palavra, que o Senhor possa abençoar os corações, trazer visão, trazer cada vez mais expansão nas experiências com o Senhor, cada vez mais, ó Deus, afinidade nos dons espirituais, crescimento espiritual, uma abrangência muito maior das coisas do Senhor, porque que a gente possa continuar crescendo, crescendo e continuar crescendo em Ti, porque essa dinâmica da vida, nada se estagna, tudo permanece em movimento como existe em todo o universo, assim também sempre será as coisas do Senhor. Por isso, mexe com as águas da nossa vida e nos torna cada dia mais e mais purificados, lapidados e preparados para aquele encontro maravilhoso que vamos ter com o Senhor, onde vamos vê-lo face a face. Este é o anelo da nossa alma, este é o pedido por misericórdia e graça, pelo nome que está sobre todo nome, o qual está confiado, e está também o penhor da nossa salvação. No nome precioso de Jesus, nós te oramos. Amém, Pai. Amém. Gente, o assunto que a gente vai tratar essa noite é algo que é prazeroso, é gostoso, todos nós gostamos, né? E eu que somos levitas, músicos, a gente ama a música, né? E eu acho difícil alguém nessa terra não gostar de música. Ela é fantástica, ela é algo prazeroso para a vida do ser humano. E a gente sabe que isso na natureza é evidenciado pelos os cânticos dos pássaros, o rugido das feras, o vento no bosque, as baleias no mar, em todas as partes e em todas as criaturas há um cântico de louvor e adoração todos os dias elevado ao trono do nosso Papai. Coisa maravilhosa. E nós estamos incluídos nisso. Mas de forma especial a igreja recebeu duas armas poderosíssimas para pôr em harmonia todo o universo e profetizar as verdades grandiosas do Senhor. O tema dessa noite nós vamos falar sobre o louvor e adoração. E vamos seguir, porque nesta visão
nós vamos entender porque neles está o abrir dos selos e segredos. Porque há muita coisa que o Senhor reservou para os nossos dias. E serão coisas extraordinárias. E o louvor e a adoração nos traz uma chave que nos permite adentrar esta realidade transformadora poderosamente. Porque há coisas, irmãos, que só são liberadas quando há a verdadeira adoração. Vamos juntos nessa viagem? Vou tentar ser o mais rápido por causa do tempo, para a gente não cansar, mas vamos sintetizar o máximo que a gente puder, tá? Para que os irmãos entendam, e depois eu vou disponibilizar até esse estudo aí, para os irmãos possam repassar aqueles que se interessam mais. O texto básico dessa noite nós vamos basear em Apocalipse, no capítulo 5, os versos de 4 a 14, tá? Eu vou ler aqui no meu notebook, ele já está aqui dissecado, fica mais fácil, tá bom? E diz assim a palavra: eu chorava muito, escrevia João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, olha só, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e cujo número era de milhões e milhares de milhares. Aleluias! Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, aleluias. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, olha o cântico: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, esse texto traz para nós a atmosfera celestial. Algo que está muito mais além da nossa imaginação, a gente não consegue, talvez, discernir com palavras, né? Aquilo que se deslumbra lá. Mas é algo desejável do nosso coração. Todos nós anelamos por isso. Um dia estarmos nessa atmosfera, um dia estarmos diante do trono dele, do Todo-Poderoso. E eu sei que aqueles que já experimentaram uma experiência semelhante, aqueles que já sentiram e provaram desse dom celestial, do poder do século vindouro, né? Dificilmente querem permanecer na nossa dimensão, eles ficam gemendo. Paulo já disse, né? Que pelas revelações que recebeu no terceiro céu, ele ficava em dúvida se voltava, né, para o corpo, para ainda desempenhar as missões do Senhor, ou se permanecia lá, porque é algo indescritível, meu irmão, numa magnitude que a gente não consegue decifrar em palavras. Aqueles que já viram esse trono dizem que ele é extremamente grande.
A presença do Pai é algo fantástico e o trono onde ele se assenta é algo vivo que se move o tempo todo. Alguns já dizem que até a aparência do Pai fica sendo transformada e mudada. E em cada mudança e transformação eles dizem santo, 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 santo é o Senhor. Maravilha, aleluias, aleluias. Aqueles que viram dizem que o sol diante do trono dele parece um bem pequeno átomo. Tamanha a sua magnitude. Sabe? É algo que transcende realmente a nossa imaginação. Como é que um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, se inclina e olha para nós, tão pequeninos, olha que a Terra já é, em relação ao Sol, 5 vezes, não sei quantas vezes menor. Imagina a gente dentro desse universo, uns pequenos seres lá vivendo na Terra. Imagina isso diante da dimensão do Todo-Poderoso. Mas ele nos deu 2 chaves que tocam o seu coração. Ele nos deu 2 chaves que atalham para nós. 2 chaves que são uma ligação fenomenal com esse mundo poderoso de transformação. O texto inicia dizendo que João chorava. E a palavra diz que ele chorava muito. E eu fico assim pensando, parece um contraponto para mim, porque eu aprendi e cresci ouvindo na igreja que no céu não se chorava. Eu acho que você também cresceu assim. Nos ensinaram que no céu não chorava, porque lá está escrito, enxugarei dos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, nem lembrança das coisas passadas. Mas aqui eu encontro o choro de João. Aqui eu encontro ele chorando copiosamente, porque ele não via em todo aquele arsenal de coisas maravilhosas alguém que fosse digno de desatar os selos daquele livro que estava diante dele, lá no trono do Pai. Ali a gente sabe que era a escritura da terra. Toda a transformação que Deus processaria na nossa dimensão. E alguém que fosse digno de abrir teria que ser alguém que mergulhou na nossa dimensão. Experimentou as coisas da nossa dimensão. E o pior de tudo, experimentou o grande, acidente da criação que foi a morte. Ele desce e é marcado por ela. E os cravos até hoje estão nas suas mãos e vão ser a comprovação de que ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado, morto, que tira o pecado do mundo, o meu e o seu pecado. Ele tem uma autoridade maravilhosa. Olha o que descreve o texto. Haviam criaturas, milhares e miríades de anjos, o Pai, os anciões, os seres viventes, todos diante daquela cena. E todos eles se dobraram quando o Cordeiro entrou e pegou o livro na mão do Pai. Que honra! Lá embaixo a gente vai ver o cântico de todas as criaturas criadas do universo. Batem palmas para ele, o adoram, ergue as mãos, se rende ante a sua majestade. E às vezes a gente conhece tão pouco disso, né? A gente se dobra tão pouco a isso. Às vezes a gente tem uma vontade, né? Às vezes o cântico é erguido da congregação, a gente não quer nem levantar um pouco para cantar. Está cansado do dia a dia, Está enfadado, está com preocupações, está com muita coisa na cabeça. Mas quando ele está no lugar, quando a atmosfera do céu mergulha na nossa atmosfera. Foi bem-aventurados que sabem o que eu estou falando aqui. E que choro é esse de João, Pai? E eu fiquei mergulhando nos meus pensamentos, eu digo, meu Deus, que choro é esse de João?
Eu sei que ele estava ali angustiado porque não via alguém, precisava alguém dar continuidade a tudo que começou, que ele viveu na terra ao lado do Senhor, e agora estava tudo parado porque não havia ninguém digno. De repente, ele está com essa expectativa porque as suas lágrimas embaçavam os seus olhos, ele não conseguia ver, mas um dos seres disse: olha lá, o Cordeiro de Deus, ele tem a credencial para abrir o livro. O que é cordeiro, irmãos? Cordeiro é uma ovelha nova. É uma ovelhinha ali até que um anozinho de idade. Ele é chamado Cordeiro de Deus por isso. Porque novinho, aos 30 anos, se entregou ali aos 33, num sacrifício vicário tremendo por nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A ele digno de louvor, de honra, glória, majestade, força, poder e adoração. Aleluia. E aí eu pensei, o choro de João, que choro é esse? E aí eu vou mergulhar lá no Salmo Davi chega lá e diz assim, no Salmo 126, os versículos 6, se você pegar do primeiro versículo até o sexto, é fantástico. Mas ele diz uma coisa tremenda, ele diz: os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Aí eu entendo agora esse choro por não ver, agora se transforma naquele choro que só o amor tem, chamado o choro da expectativa. Só os que amam sabem o prazer, o momento em que esse choro entra. O que ele traz junto consigo. Ei, coisa maravilhosa. Aí me faz lembrar o agricultor no campo, onde ele pega a semente, coloca na terra, né, e aguarda o tempo certo para que ela germine. E durante todo aquele tempo de germinação da semente, ele fica com a expectativa, aguardando as chuvas que vêm regar a terra, como será o seu fruto. Então todo aquele tempo entre a semeadura e a colheita, ele fica sendo gerado nas expectativas de tudo que ele semeou e produziu e naquilo que ele espera colher. Nesse tempo, nesse período, a gente entende tudo que se processa. Primeiro, a esfera do céu e a esfera da terra. É citado aqui nesse texto que nós lemos. São duas realidades que têm um poder de transformação tremendo, irmãos. Tudo que a gente liga no céu é transformado poderosamente. Tudo que a gente coloca na terra, em terra, é transformado poderosamente. Há uma testificação. E é por isso que o Senhor colocou essa conectividade. Ele disse: o que ligardes na terra será ligado nos céus. Que coisa difícil de compreender, mas são duas realidades que estão interligadas, o mundo físico com o mundo espiritual. A expressão para isso está na palavrinha que identifica a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos passos. Fé. F-E. Fé, F de físico, E de espiritual. A junção dessas duas letras fala do novo que Deus planejou e vai realizar. Novamente a união do mundo físico nosso com o mundo espiritual dele. Como era no princípio, voltará a ser. E a abreviatura foi nos dada chamada fé. Certeza de que isto vai acontecer. Aleluia! Estes sons de expectativa, irmãos, sempre vão preceder o clímax da adoração. Porque a pergunta fica: a gente adora para ver ou a gente vê, por isso o adora? Uma coisa é certa: quando se vê, não tem como não adorar. Entramos num tempo, irmãos, em que a batalha final será pelos corações.
ela se travará nos corações. E os corações que estão inseridos aqui são os corações dos nossos filhos. Porque o tempo da neutralidade espiritual acabou. Entramos nessa linha divisória. Agora você vai ter que ser ou não ser. Vestir a camisa ou não vestir. Da agora por diante estamos vendo o reino de Deus versus o reino de Satanás. Cristo versus anticristo, luz versus trevas, verdade versus mentira, Espírito Santo versus espírito religioso, semente natural versus semente espiritual. Nessa batalha pelos corações, a música tem um papel imprescindível. Por quê, irmãos? Porque a música, ela não pede licença para entrar. Ela não pede licença. Ela simplesmente vai entrando. Basta que seus ouvidos estejam escutando os acordes, a melodia, a letra. De repente você nem grava a letra, mas o ritmo já te leva, tá batendo o dedo, tá batendo o pé. E que eu diga até as músicas do mundo, que às vezes a gente sem perceber, estando no ambiente, né, conversando, comendo alguma coisa, de repente ela começa a entrar, e a mãozinha vai na mesa, começa a bater, e a gente já começa a balançar a cabeça sem notar, hein? As crianças então, por quê? Porque a música, ela tem esse poder de não pedir licença. Ela vai entrando na nossa alma. Ela é o termostato. Aquele aparelhinho que regula a temperatura, sabe? Não é o termômetro só mede a temperatura, o termostato ele regula a temperatura. Ela é o termostato que vai definir uma ruptura na linha de frente do inimigo. Toda batalha se trava na linha de frente. Se a gente consegue romper a linha de frente e passar ela, a gente pega o inimigo por trás e o surpreende. Isso causa grande dano em alguma batalha ou guerra. E a música, ele tem esse papel de ruptura nas linhas do inimigo. Então, a música ungida de Deus é a grande ameaça ao reino de Satanás e ao seu domínio e ao espírito de manipulação e controle que ele coloca sobre as mentes das pessoas. E quando a gente fala em música, a gente está falando em louvor e adoração. E louvor e adoração a gente não pode deixar de falar em Davi. O tabernáculo que o Senhor profetizou e disse que seria estabelecido perpetuamente, de geração em geração. E Davi foi aquele homem simplesmente ousado, maravilhosamente ousado. Por quê? Porque quando o tabernáculo de Moisés ainda estava lá de pé, depois daquela tremenda vitória sobre os filisteus, em que ele recupera a arca, e que ela passa 3 meses na casa de Obed-Edom por causa daquele acidente com seu amigo, e que ele descobre que a casa de Obed-Edom prosperou, então a presença de Deus é viva, há uma forma de trazer ela até nós, está no meio do povo, ele se alegrou, voltou a fazer todo o trajeto exatamente como era ordenado aos sacerdotes, aos levitas, os sacrifícios, a cada 900 metros sacrifício, a cada passo sacrifício, e aí ia, por dia tinha que andar 900 metros, não poderia passar disso, e assim tinha uma série de cerimoniais que eram realizados para conduzir a glória e a majestade do Senhor estava sobre a arca da aliança. Então Davi, ele tem um ato maravilhoso, ele pega a arca e leva para os jardins da sua casa. Ele não leva lá mais para o tabernáculo onde Moisés estava lá, a tenda onde estava erigido. Não leva mais para lá, para aquele santo dos santos que estava lá. Ele constrói o santo dos santos no jardim da sua casa. Que ousadia santa! Aquilo ele poderia fazer, não teria que ser um sumo sacerdote. Ele era rei, mas muitos dos reis eram profetas também. Eram sacerdotes também. E Davi resumia sobre si algo extraordinário de Deus, uma plenitude, um conhecimento e uma forma sutil e tão eficaz e simples de chegar no coração do Pai. Quando ele toma essa atitude, ele descobre simplesmente que a vontade de Deus era habitar no meio do seu povo. Ele não queria ficar à parte num lugar isolado, lá no cantinho, não. Ele queria habitar no meio do povo.
sentir o cheiro do povo, sentir o calor do povo. E Davi, quando descobriu isso, que colocou a arca, coloca todos os levitas ali em turnos ininterruptos, em louvor e adoração, em oração, o tempo todo. O Santo dos Santos agora estava rodeado, cercado pelo perfume do louvor e da adoração. E isso agradou em cheio ao Senhor, e ele disse: esse tabernáculo, esta forma de convivência será perpetuada em todas as gerações. Oh glória! A restauração do tabernáculo de Davi. Quando isso aconteceu, Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos. Vai pegando aqui, ó. Descanso de todos os seus inimigos. Ele pegou uma habilidade, um novo nível de governo como nunca antes em Israel. Promoveu a grande proeza de unir as 12 tribos novamente. Produzir a unidade no meio do povo que estava fragmentado. Aleluia! Foi o melhor tempo de adoração e domínio de Israel. Mas lá no fim da carreira ele enfrenta um outro problema. Vamos ser um pouquinho rápido, que o tempo aqui está andando. Ele enfrenta um outro problema, porque lá no início ele vence um gigante, Golias, que a gente conhece a história. Já lá no fim dos seus dias, próximo a ele, se levanta um outro gigante que agora não está fora dele, mas dentro dele. A revolta do seu filho Absalão. E ele começa então agora uma nova jornada de recomeço, virando as páginas do início da sua vida, aonde ele dependia extremamente do Senhor para tudo. E quando esse levante ocorre, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Chega lá, no mesmo lugar, talvez seja um Getsêmani, não sei, Jesus vai ver isso depois. Mas ele vai lá, adora o Senhor e começa a descer os vales. E ele sempre dizendo, buscando ao Senhor, na dependência do Senhor, no caminho, ele é perseguido, é vaiado, pessoas vaiam, perseguem ele, falam mal, falam palavrões contra ele, mas ele não reage. Ele disse, isso está me acontecendo, é porque o Senhor está permitindo. Olha que adoração! Eita, Pai, que adoração! Como é que se ergue algo assim tão tremendo e precioso no meio de tanta injustiça? Mas era ele, o coração do homem, que Deus diz, um homem segundo o meu coração, achei o meu servo Davi. E lá adiante, ele na vitória contra esse gigante que estava dentro dele, ele desce ao mesmo vale onde venceu Golias. E quando ele está nesse vale, ele olha para os montes e escreve uma das canções mais lindas de um dos salmos que a gente traz no coração, o Salmo 121. Ali ele escreve, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, ele me guardará. Aleluia! Eita, cântico poderoso para tempo de pandemia, para tempo de tanta ameaça, de tanto perigo de morte. Lá no final, no capítulo 25 de Samuel, a partir do verso, no 2 Samuel, no capítulo 22, ele escreve um cântico de louvor que resume toda a sua história com Deus. E parte para o Pai. O tabernáculo de Davi, irmãos, é um compromisso com a presença. Deus é entronizado nos louvores do seu povo, Salmo 99:1. Deus prometeu permanência do seu trono e esse modelo do seu domínio, 2 Samuel 7:16. O estabelecimento do padrão de davídico da adoração em nossas vidas. Eita maravilha, seremos cheios da glória do Senhor, irmãos. Ele se entronizará no nosso louvor e adoração, e principados e potestades e todos as hostes do mal serão subjugados por meio do seu juízo. Sabem por quê? Porque enquanto adoramos, haverá julgamento contra toda mentira, engano, bruxaria,
idolatria, ocultismo, perversões das suas várias formas, altivez, injustiça, religiosidade, pobreza, pecados e outras coisas mais. Para a gente não ficar muito extensivo, eu vou parar aqui esta palavra, porque já vão fazer 30 minutos, é o limite aí. E a gente vai trazer a segunda parte dessa mensagem sobre os níveis de louvor e adoração. E a gente vai começar nesse tabernáculo que a gente explanou aqui, sobre o tabernáculo de Davi. Nele há 7 palavras-chave em hebraico que surgiram nesse tabernáculo e que vai nos ajudar numa compreensão mais profunda do louvor e da adoração, para fazermos para Ele com melhor e maior excelência. Que Deus nos abençoe. Eu fico devendo aqui esse ponto e já iremos trazê-lo no próximo vídeo, tá? Que o Senhor fique com todo e abençoe as suas casas, os seus corações, as suas famílias e que prosperem em tudo o ministério apacentar para a glória do Senhor Todo-Poderoso. Amém. Diga para Ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de Ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé.